Assim, hoje no Brasil, você tá de um lado. Se você é contra o Lula, você é a favor do Bolsonaro. Se você tá com o Bolsonaro, você é a favor do Lula. Você odeia os dois, você quer os dois fora, mas o Brasil não vê isso. Quando vocês começaram com o estudo, querendo ou não, deu uma ajudada no Bolsonaro, deu uma impulsionada ali. Impulsiona bastante. O MBL, hoje, visto internamente, né, os cabeças do MBL, vocês se sentem um pouco responsáveis de ter colocado o Bolsonaro lá? Sim, eu acho que a gente, sem dúvida nenhuma, no segundo turno teve uma participação, fez campanha no Nordeste pro Bolsonaro, se reuniu com ele depois lá da facada, no segundo turno ele estava se recuperando e tal, chamou a gente para ir lá no Vivendas da Barra, lá para conversar, ele, o Hélio Negão e ele pedir para nossa ajuda para fazer campanha que ele não poderia fazer e prometendo que ia ser um cara razoável, que ia seguir as pautas economicamente liberais e etc e tal. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem nossa parcela de responsabilidade. Que a gente assumiu publicamente, aliás, é a única instituição que eu conheço, política, que fez um meia-culpa, nunca vi da imprensa, nunca vi de nenhum outro partido político. Quando apoiamos e erramos. Apoiamos e erramos. O Alexandre foi em 2019. E o que ele falou pra vocês que ele faria que ele não fez? Nossa, bom, acho que 2 pilares principais de traição do governo Bolsonaro. Primeiro, questão de combate à corrupção. Ele já começou nomeando Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, que é um sujeito que destruiu todas as forças-tarefas de combate a crime de colarinho branco no país inteiro. Ele é um grande crítico da Lava Jato e de outras operações, e ele desmontou todas esse modelo de força-tarefa que é o Ministério Público trabalhando junto com a Polícia Federal e juntando e fazendo grupos de trabalho específicos para crimes de colarinho branco. Depois ele sancionou e apoiou a aprovação da emenda do juiz de garantias, né, que é basicamente um segundo juiz que um juiz conduz a investigação, um juiz determina a busca e apreensão, quebra de sigilo, acompanha o processo com a polícia, e outro juiz recebe aquele papel sem participar da investigação. Sim. E ele julga. A gente é contra esse modelo e a gente acha que é inviável no Brasil, porque a gente sequer tem comarca hoje que só tem um juiz, então não tem sequer como fazer isso. Tanto que o Supremo suspendeu essa aplicação. Ele sancionou. É o cara que era, né, o bandido bom, era bandido morto. Quando chegou no Flávio Bolsonaro, ele entrou com ação para suspender todas as investigações envolvendo o COAF, né, que é o órgão que fiscaliza operações suspeitas de lavagem de dinheiro, muitas vezes com tráfico de armas, com tráfico de drogas. Ele, no pacote anticrime, ele boicotou também a atuação do então ministro Sérgio Moro, não se empenhou para aprovar, aceitou todas as distorções que foram colocadas no texto, ele sancionou no final, fez uma nomeação para o Supremo Tribunal Federal negociada com o Centrão, e ele que dizia fazer o enfrentamento do Supremo Tribunal Federal, ele que dizia que ia mudar e etc., colocou mais no mesmo, indicou para ser ministro da Justiça o ex-assessor do Dias Toffoli, e ele que sempre chamava o Toffoli de advogado do PT, que ia fazer o enfrentamento, ia fazer o combate, traiu nessa pauta também, sancionou lei de abuso de autoridade, que era uma pauta do Renan Calheiros para retaliar juiz, promotor, delegado que atuasse em investigação de combate à corrupção, limitou a delação premiada, né? Se a Lava Jato tivesse começado depois dessa sanção da lei de limitação de delação premiada, não aconteceria nada, né? Porque ela limitou para só aquilo que o sujeito se propõe a confessar. O promotor não pode mais perguntar nada, o delegado não pode mais perguntar nada. E aí ele sancionou essa legislação também com o receio dos escândalos do Flávio. Então, o primeiro pilar de combate à corrupção, ele já traiu completamente, a gente retrocedeu na realidade, não foi nem que não andou a pauta, a gente retrocedeu muito. E da pauta de liberalismo econômico também, a gente viu que o Paulo Guedes, que ia ser o cara que ia mandar, ia fazer, ia acontecer, muito ruim de trabalho, né? Um cara que joga as coisas, sai falando, sai prometendo coisas e não cumpre nada, né? Então a gente não teve nenhuma privatização até agora. Até agora o que a gente teve foi privatizar tudo, não privatizou nada. Pior, criou uma empresa estatal, que é a Nave Brasil, né? Que é uma empresa de navegação, dizendo que tinha criado para privatizar a Infraero, não privatizou a Infraero. Na privatização da Eletrobras, obrigou os governos estaduais a contratar mais empresas estatais para contratar energia cara e suja de termoelétricas, só para dizer que entregou uma privatização, mas contratou, deixou nossa energia mais cara. Sim. Por causa disso. Aumentou tributação isso agora. É culpa do Bolsonaro. Do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Isso é culpa do governo, ok.
aumentou agora, mandou uma proposta de reforma tributária que deixa o sistema tributário Eu mais não entendi complexo nada e isso que disso. aumenta a tributação na parte do setor produtivo, né? Foi um negócio bizarro que ele mandou. E Que acho que é 15 ou 20%. 20%. É, Ele 20%. diminuiu 2,5% o imposto de renda sobre pessoa jurídica e aí tributou aumentou mais 20%. E aí diz que não tem aumento de carga tributária. E agora na reforma administrativa, que era um sujeito também, né, liberal, combater privilégio, etc e tal, deixou de fora juiz, promotor, deixou de fora membro de poder, deputado, senador, que é realmente o problema, né, da desigualdade promovida pelo Estado brasileiro. Fiz uma emenda, inclusive, para incluir todas essas categorias. Eles foram lá, fizeram pressão, a Frentas, né, que junta todas as associações de juízes e de promotores, se juntou. Foi lá a presidente da Associação dos Magistrados do Brasil falar que férias de 60 dias para juiz é cláusula pétrea, que a gente não poderia mexer porque é inconstitucional. Olha que bizarro, né? Sim. Eu até Manda, né? Ele Não, e o juiz ganha muito dinheiro, né? Sim, exatamente. Eu assinei uma média salarial nos tribunais estaduais de 40, surreal. 50 mil reais. É. Tem caso do cara que tirou 400 mil reais porque eles queriam verbas e auxílios que, por exemplo, ele queria um novo auxílio creche. Aí ele fala, olha, a gente criou esse auxílio creche aqui, só que durante os últimos 15 anos que eu fui juiz eu não recebi, eu preciso receber retroativamente. E isso se mantém no texto da reforma do Bolsonaro. Então, pô, que é uma reforma só pra base não adianta pra nada, você precisa mexer no roubo topo. retroativo. É isso mesmo.